percebe, porque as famílias, o local de trabalho, as escolas, acabam se acostumando com o perfil desse agressor. Na verdade, esse agressor, ele tem um perfil. Por isso que ele tem a característica de agredir as pessoas. E, geralmente, as pessoas que têm baixa autoestima, as pessoas que são inseguras, acabam convivendo mais com esses agressores emocionais, físicos e, quiçá, até sexuais, né? A gente consegue explicar o porquê uma pessoa age dessa forma? Tem várias atenuantes, várias características. Nem toda pessoa que foi agredida se torna um agressor. Porque tem muitas pessoas que sofreram agressão quando eram jovens e crescem e falam, eu nunca mais vou agredir ninguém, eu não vou agredir meus filhos, eu não vou agredir meu parceiro, a minha parceira, eu não vou ser um agressor. Mas a gente percebe que muitos agressores hoje, no passado eles foram agredidos também. É uma reação de tudo que eles sofreram? Talvez sim, talvez não, porque senão a gente determina que todo agressor é uma vítima. Sim. E normalmente pode não ser. Normalmente pode ser uma característica que a pessoa tem, que ela é intolerante, ela tem uma característica de ser autoritário, ela tem uma característica de ser psicologicamente rígido, ela muitas vezes pode ser chantagista, ela quer que aconteça aquilo daquele jeito, porque ela gosta que seja daquele jeito. Eles são ditadores. Então, assim, não dá para falar que é, porque na psicologia nada é determinado. E a gente tem 4% da população que são os psicopatas, que eles são agressores, porque são. E geralmente os psicopatas não são aqueles que matam, 1% só desses 4% matam, mas eles estão por aí manipulando, chantageando, sendo sedutores, sendo encantadores à primeira vista. O que é exatamente psicopata? São as pessoas que não sabem o que é. São pessoas que têm total ausência de empatia, total ausência de se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro. Eles não sentem como a gente. 96% da população sente a dor do outro. Se você vê um acidente de carro, você passa devagarzinho porque você se compadece daquele. O psicopata, ele fala, bem feito, quem mandou estar dirigindo? Bem feito, quem mandou ter carro? Então, ele tem essa total ausência de empatia. A gente tem aqueles clássicos que matam, que são já caracterizados como psicopata. Por exemplo, a Susana von Richthofen. Ela é uma psicopata, que ela mata. Ela teve total ausência de empatia e se juntou com aqueles rapazes e matou o pai dela. Mas nós temos os psicopatas que estão aí, convivendo com a gente no nosso local de trabalho, de repente sendo o nosso filho, nosso marido, nossa esposa, e tem essa vitimização. O engraçado é que o psicopata, ele sente muita pena dele, mas ele não sente pena do outro. Tirando da esfera dos 4%, nesses 96% que estão por aí, tem muitas pessoas que são agressores emocionais. É aquele marido que desqualifica a esposa na frente dos outros, é aquele pai ou aquela mãe que xinga os filhos na frente dos outros, ou não, até dentro de casa, tem uma tendência a desqualificar, é aquele local de trabalho, aquele colega de local de trabalho, ou aquele gestor de local de trabalho, que nunca está satisfeito com o trabalho da outra pessoa, sempre critica, sempre deixa a desejar. Então, a gente tem muitos agressores emocionais que estão perto da gente e a gente vai deixando para lá. A gente não vai valorizando. E como é que isso pode afetar a cabeça ou a vida de alguém nessa violência emocional? Exatamente, excelente a pergunta, né, Jô? Porque nem todo mundo tem uma estrutura emocional para suportar aquilo. Tem as pessoas que são mais resilientes, que são mais fortes emocionalmente, que têm autoestima, mas tem as pessoas que não suportam, que são fragilizadas emocionalmente, então eles não suportam. E eles vão ter, hoje tem uma palavra no local de trabalho que já é fruto disso, que a pessoa fica no estresse muito grande, que é síndrome de burnout. São as pessoas que queimam-se por inteiro. Burnout é queimar-se por inteiro. No local de trabalho e dentro de casa. São aqueles filhos, aquelas esposas, aqueles maridos que acabam entrando num estado de tristeza profunda e no futuro pode até desenvolver depressão. Então, são perfis que vão viver esse estresse e não vão suportar. Então, é muito recorrente isso. A senhora já falou, seria a pergunta que eu faria em relação a essa violência emocional afetar na saúde. É claro que vai afetar diretamente na saúde, né? Total, Jô. Muitas doenças hoje são de fundo emocional, que a gente dá o nome de psicossomática. É o psique influenciando o corpo, soma é corpo. Então, à medida que você for exposta a muita situação de agressão, seja emocional, seja física ou também
a sexual, ela pode no futuro desenvolver em você vários tipos de doença, até aprofunda como um câncer, ou um infarto, ou um AVC, ou a diabetes, que são as doenças mais graves. Mas elas vão gerar em você uma enxaqueca crônica, umas doenças de autoimune. Quantas doenças autoimunes são fruto de pessoas fragilizadas que não suportaram esse desequilíbrio das pessoas que estão dentro de casa, seja de um pai de família, uma mãe, uma avó, um avô, que são os tiranos emocionais, né? A gente sabe, doutora, infelizmente é uma grande realidade, temos visto aí feminicídio aumentando assustadoramente. Grande Vitória, o estado do Espírito Santo está entre os estados, infelizmente estamos numa escala aí altíssima, que a gente não tem orgulho nenhum de dizer, e somos um dos primeiros estados que mais se maltrata, que mais se violenta, que mais mata mulheres, né? A gente sabe que muitas das mulheres que estão nos ouvindo agora sofrem algum tipo de violência, uma violência silenciosa, de atos pequenos, violência emocional, né? Talvez não física, talvez não aconteceu violência física, mas emocionalmente são violentadas dentro de casa. Essa dependência financeira, violência, essa dependência patrimonial, que as mulheres se sujeitam muitas das vezes de não se separar dos seus maridos, porque ficam presas, ficam agarradas, porque têm filhos ou porque são dependentes dos seus companheiros, também faz com que essas mulheres não denunciem, não vão à polícia, não registrem queixas. O que a senhora poderia falar um pouquinho para essas mulheres que passam por isso nesse momento? Tem pouquinho tempo, né, que nós mulheres saímos dessa dependência total, do patriarcalismo, da característica do homem ser... A sociedade era assim, né? Ainda né? O homem cuidava da casa, a mulher era submissa. Jô, por mais que nós estejamos no local de trabalho, ganhando nosso dinheiro, independente de vários aspectos, a sociedade ainda é centrada no homem. A sociedade ainda é androcentrista. Tanto que o carro é feito para o homem, a cadeira é feita para o homem, o microfone é feito para o homem. Nós ainda não existimos de uma forma tão real. Tem pouquinho tempo que a gente está existindo. Então, as mulheres, elas acabam se colocando num papel de aceitar, de uma forma passiva, aquele temperamento agressivo do homem, aquele temperamento que o homem se coloca na posição de proprietário da mulher. E todas essas características que você falou, da dependência financeira, de não deixar os filhos, de não ter a característica de sair, de abandonar, é uma característica da mulher que ela tem essa característica de visão periférica. Então, ela tem mais dentro dela, antropologicamente, a capacidade de suportar isso. Tanto que os homens não suportam tanta agressão quanto a mulher suporta. E o que eu deixo de alerta para as mulheres? Primeira coisa, não aceite. Se seu marido chega em casa, tem um mecanismo de defesa da psicanálise que chama deslocar. Muitos homens sofrem agressão no trabalho com outros homens, que eles são capazes até de suportar de outros homens, mas chega em casa, desloca para a esposa essa agressão. Então, eles são impassíveis. A válvula de escape é a esposa. A esposa e os filhos, geral, né? Porque eles acham que ali eles podem ser o que eles querem ser. Muitos homens. Nós estamos falando de 80% da população que faz isso dentro de casa. Nós não estamos falando de exceção. O homem tem uma característica de deslocar para quem é mais fragilizado aquela agressividade que é do testosterona, que é natural do homem. O homem tem essa agressividade, mas ele tem que ter controle emocional. Então, se a mulher percebe que isso está acontecendo, primeira coisa, na primeira vez que ele chega, não aceite. Porque o não aceitar faz o homem se afastar um pouco. Porque nós somos seres racionais, nós não somos seres irracionais. Um pouquinho exatamente. A reação forte da porque mulher, da próxima vez ele vai ter mais cuidado de chegar em casa. Só que existe uma tendência muito grande da mulher ir se intimidando com a voz mais grave do homem, com o timbre mais alto. E muitas vezes, quando ela fala alguma coisa, ele vai para o papel de vítima. Ele sai do papel de agressor e rapidamente vai para a eterna vítima. Mas você não entende? Eu faço isso porque, sabe, o homem tem essa característica. O homem, o ser humano do gênero homem, ele não fala, realmente eu sou um agressor, realmente eu estou intimidando vocês porque eu tenho uma voz mais grave. Ele sai muito rapidamente. E nessa hora que ele vai para a eterna vítima, a mulher acaba ficando com pena.
É terrível isso, mas é uma realidade que eu percebo no meu Muitas consultório. mulheres deixam de prestar queixa justamente porque elas acreditam que é uma coisa rápida, uma coisa passageira, elas têm pena e não conseguem, né, denunciá-lo e acabam se calando e acabam aceitando e isso vai virando uma bola de neve. No né, futuro doutor? vai virar uma agressão física, sim, né? Nesse sim. momento a gente está falando da agressão emocional, que é tão séria quanto a agressão física. Porque uma desqualificação com o outro é tão séria quanto um tapa. Só que o tapa deixa a marca física. E a desqualificação emocional deixa uma marca psíquica, deixa uma marca dentro da pessoa. E vai minando aquele ser humano que é destruído emocionalmente. Por isso que a Lei Maria da Penha, quando uma mulher vai lá e dá queixa, ela não pode, uma semana depois, ir lá tirar a queixa mais. Já é algo que os advogados me explicaram. Sim. Então, isso é muito interessante, porque ela tem a tendência, quando ela vai na hora do afã da agressão, prestar a queixa, depois ela tira. E com isso o agressor continua aí fora. E quanto mais você dá a esse indivíduo que tem uma característica de agredir o outro, seja emocionalmente, física ou sexual, ele não se intimida. Porque o que faz a gente mudar o comportamento? É uma lei, seja uma lei de comportamento ou uma lei jurídica. Por que a gente usa cinto de segurança hoje, Jô? Porque a gente sabe que a gente vai ser punido se não usar. Por que esse evento de tomar carteira, de tomar não, porque ninguém tomou, né? De você perder a carteira, é porque alguma coisa você fez para perder a carteira. Vai intimidando você a mudar seu comportamento. Então, vamos usar esse comportamento que a lei trouxe para dentro de casa. Se seu marido ou esposas também, tem esposas também que são agressoras, chega em casa meio descontrolado, saia de casa, dá uma volta, deixa ele sozinho falando, que ele vai perceber que quando ele chega nesse desequilíbrio emocional, ele tem um outro tipo de expectativa. Ele não foi acobertado, acolhido na agressão dele. É uma dica simples, mas que funciona. Gostaríamos de conversar com a senhora há muito tempo, até que é um tema muito importante, é polêmico e tem várias vertentes, né, aí desse assunto. Só para a gente encerrar, tem tratamento para essas vítimas que sofrem violência? Também tem tratamento para o agressor? E por que é importante buscar auxílio? Na verdade, existe um ciclo da autossabotagem, né? O agressor, ele está com uma pessoa que é agredida e eles ficam se retroalimentando. Todos dois, tirando os psicopatas, que não tem cura, não existe cura porque não é doença, eles podem buscar ajuda. Eu tenho vários pacientes que estão no meu consultório porque as esposas trouxeram o marido porque elas não aguentavam mais essa agressão emocional. E o marido está se controlando no temperamento de achar que a esposa e os filhos têm que aguentar, ou também esposa, que são porque o marido trouxe. Porque a gente tem uma tendência de achar que só o homem é violento, mas a mulher também, hoje em dia, é muito violenta. E a primeira coisa que você tem que fazer é admitir que você tem um problema. Tem que admitir que você tem um problema, seja o agressor, seja o agredido. Todas as pessoas, quando admite que tem um problema, já é quase 50% da cura. Já é quase 50% dessa saída desse sistema de agressão. Então, admita que tem um problema. E busca ajuda com um líder religioso da tua igreja. Se você não tem oportunidade de ir num psicólogo, um psicanalista, busca ajuda com seu pai, com a sua mãe, com um tio mais velho. Fale para alguém o que está acontecendo. Porque as pessoas têm uma tendência de se enclausurarem e de se calarem. Mas fale. Dá um grito de socorro. É isso. Olha, queria conversar com a senhora mais tempo, mas infelizmente o nosso tempo não é tão longo assim, mas é sempre um prazer recebê-la aqui. Doutora Cássia Rodrigues, psicanalista, psicóloga, hoje falando um pouco sobre o aumento da violência física e emocional. Eu espero que mulheres, principalmente mulheres, não se calem, jamais. O falar liberta, sabe, Jô? Segundo a psicanálise, né? Tenho certeza disso. Para falar com a doutora Cássia? Eu tenho um canal de YouTube, favor, né? Cássia Rodrigues. Vá lá no YouTube, eu tenho Instagram também, Cássia Rodrigues. Meu nome é CASSA, Cássia Rodrigues. Eu estou em quase todas as mídias sociais. Eu tenho página de Facebook e eu tenho um canal, o site cassiarodrigues.com.br. É aí que você me acha. Vai lá, daqui a pouco eu vou postar. Eu estou gravando essa nossa entrevista, eu vou postar no canal de YouTube. Siga lá. É uma oportunidade de ter um contato comigo. Você que não conhece a doutora Cássia tem essa oportunidade de ter um canal